Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glórias a Deus. Abra comigo, por gentileza, o texto sagrado. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 36 até o 39 apenas, amém? Está dizendo assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares e outras traduções da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Quero se assentar e ficar com o coração do nosso pastor. Antes de eu fazer a palavra, eu quero ser grato ao Deus a esta oportunidade que Ele tem concedido. Confesso que viemos para cá e domingo o pastor falou que eu traria essa mensagem e não estava nem mesmo pensando em estar aqui, porque sabia que nós íamos chegar hoje de manhã, mas somos servos do Senhor. E Deus, Ele aprove fazer conforme Ele quer. Então, toda a honra, toda a glória nessa noite é para o meu Salvador. Também trago a paz da minha esposa, que não pôde estar, mas saindo de casa, ela falou: manda a paz para todos os irmãos. Amém. Quem recebe a paz da minha esposa? Amém. Deus também lhe abençoe, traga a bênção do teu pastor, porque eu venho debaixo de uma bênção, ainda que vim nele primeiro a buscar meu carro, né? Segundo, dos parentes, e já prouve Deus colocar aqui para trabalhar. Mas meu pastor está ciente também, eu também trago a paz dele, em nome de Jesus, tá bom? Quem recebe a paz do meu pastor? Amém. Também quero agradecer ao pastor Joel, pessoa querida, né? Que nós aprendemos a gostar. Sempre a minha e minha sogra discutimos muito, eu vou falar para o seu pastor, ele já me conhece, né? É uma bênção. Então, que Deus continue abençoando o Senhor, a sua casa. Obrigado pela oportunidade, a todos os pastores aqui, a todos os obreiros. Deus possa continuar abençoando. Também está comigo o Vitor, né, que é da casa, meu motorista particular. Falei, dá um pulo aqui, me pega de volta, né? Que nós vamos descer juntinho, né? Que Deus abençoe também este jovem abençoado. Que nós venhamos nessa noite entender a palavra, irmão. Amém. Eu trago um tema nessa noite que se chama: qual o propósito da sua oração? Meu Deus. Nós temos que entender que nós lemos e analisamos o contexto de oração. Elias, ele clama por oração a Deus, só que ele tem dois propósitos nesta oração. Aí nós temos que recorrer à história, porque ele é comissionado por Deus a ser um profeta das 10 tribos de Israel. Tem a tribo
de Judá e tem as 10 tribos de Israel. Asa está reinando em Judá, enquanto Acabe, um rei ímpio conforme os demais de Israel, ele reina sobre o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Elias chega de Tisbe e agora ele é comissionado por Deus. E o texto vai dizer que Acabe era tão ímpio que fez tudo que desagradava a Deus, ainda casou com uma mulher pagã, e para que a ira de Deus fosse pesada, ele ainda traz a idolatria da sua mulher para casa. O cenário de Israel é o pior possível que você pode imaginar. Deus levanta o profeta Elias, e todos nós sabemos que na agricultura você precisa de água, porque quem mexe com a agricultura tem que alimentar os animais, tem que ter chuva para crescer os frutos da terra. E nós sabemos que um dos castigos de Deus é quando não há chuva e quando a terra não é regada, ainda mais para quem traz agricultura. Elias, a Bíblia vai dizer que ele profere uma profecia que por 3 anos não chove. 3 anos não iria chover em Israel. Entenda-se que o profeta está inserido no meio da profecia. Se não chove para Israel, não vai ter bênção também na vida do profeta. Mas Deus que chama o profeta, ele se responsabiliza. Amém. E toda vez que Deus ele chama alguém, ele se responsabiliza. Ainda que o cenário tudo esteja contra, o seu está a favor. Ainda que tudo esteja de ponta cabeça na vida dos rebeldes, o teu cenário é o melhor possível. Porque Deus ele não precisa de muito, Deus precisa só da sua fé. A Bíblia vai dizer que Deus manda Elias, depois que para-se de chover, ao deserto, a estar ali, junto com Querite. Na verdade, esqueci a mensagem, mas ele está em Querite. E quando ele está ali, ainda há provisão. Alguns estão dizendo que não foi os corvos que sustentou Elias, estão tentando mudar. Mas nós continuamos pentecostal porque sabemos que Deus, ele não precisa de homem. Deus ele dá ordem a corvo, Deus dá ordem a baleia, Deus ele faz o que ele quer, irmão. Aleluia. Tem muita gente tentando tirar os milagres de Deus, mas se está na Bíblia e eu comprovo que é milagre, então para mim vai ser um milagre de Deus. Ah, mas a ciência diz ao contrário, mas ele é dono da ciência. Depois Elias vai ser mandado para uma casa de uma viúva. O cenário só vai piorando. O ribeiro seca e ele vai para a casa da viúva. Chegando na casa da viúva, a viúva já está sem cabelo, desesperada, está olhando para o filho, olhou já tudo dentro da sua casa, visitou os armários, já conversou com o Deus dela, e ela vai dizer para o profeta: olha, não temos nada para comer, temos aqui um punhado de farinha e cavacos, vamos comer e morrer. Mas o profeta tem poder na sua palavra, e ele sabe que Deus enviou ali, e nós conhecemos o texto, que a farinha não acabou, o azeite foi multiplicado, e Deus continua operando. Até aqui tudo bem. Mas a Bíblia vai dizer que chegando-se 3 anos, Acabe está atrás do profeta. Por quê? Porque é o profeta que tem que dar jeito
querendo chamar o profeta. E Deus ali guarda outros profetas no meio do caos, porque estavam matando profetas, mas Deus estava conservando o profeta. Aleluia. Então deixa eu te dizer alguma coisa aqui para que a sua mente possa fluir. No meio da perseguição, Deus guarda. No meio da perseguição, Deus livra. No meio da perseguição, Ele esconde. Não precisa de muito, porque Ele é Deus. Aleluia. Jezabel estava mandando matar profeta. Então levanta o bate, opa, tem 50 aqui, não tem muito, mas tem pão, tem água, serve. Nós continuamos. 7.000 é ali. Elias se encontra só, porque o profeta diferenciado, ele é sozinho, ele não anda no meio da multidão, ele não anda no meio de todos, ele é sozinho, porque ele vai viver experiências sobrenaturais. Amém. Ele vai falar o que ninguém tem coragem de falar, ele vai apontar aonde ninguém tem coragem de apontar. Aleluia. Jesus muitas das vezes teve que estar sozinho. Jesus muitas das vezes tinha que correr da multidão para estar sozinho. Quando queriam falar, opa, achamos Jesus o nosso rei, mas se não, eu não sou rei de vocês agora. Mais da frente, se quiser aceitar por enquanto, eu sou apenas servo do Deus Altíssimo. Muitas das vezes ele dispensava a multidão, mas Elias, para que nós possamos entender, ele vai encontrar com Acabe. Já passa-se aqui 3 anos, pastor Joel. E os 3 anos que passa, Elias também está como todo mundo, viveu de providência, viveu de provisão. E ele está vendo com os olhos dos outros. Opa, está todo mundo chorando, todo mundo se lamentando, as crianças gemendo de fome, os pais querendo sustentar a casa, mas o pecado está na terra. A idolatria está na terra. Eles adoram Baal, o Deus da chuva, mas não tem chuva. O interessante é que não tem chuva e eles não mudam de rotatória, ele não muda de arma para se arrepender, eles ficam na mesma condição. Vem Baal, desce chuva, e cadê o Deus de Israel? A Bíblia vai dizer que Elias agora, ele vai chamar os profetas de Baal e os profetas de Azera, que são 400 e mais 450, e vai dizer, olha, vamos fazer um desafio, vamos ver qual é o Deus verdadeiro, vamos ver se é o seu ou o meu. Se for o seu, tranquilo, se for o meu, tranquilo também. Mas vamos entender um negócio aqui, qual é o Deus verdadeiro? Infelizmente, nos dias de hoje, tem muita gente que não conhece o Deus verdadeiro. Está no meio do cenáculo, mas não conhece o Deus verdadeiro. Está no meio do povo, mas não conhece. Quando eu era novo convertido, um pastor, uma vez pregando, falou: havia uma história, há 2 situações, um macumbeiro e um crente no monte. O macumbeiro vindo do centro na madrugada e o obreiro vindo do monte. Um batendo o tambor e o outro orando. E os 2 tinham que passar por uma ponte. E quando o macumbeiro vem, olha o crente vem, olha o macumbeiro. E o macumbeiro começa a invocar os guias. E o crente começa a invocar Deus dele. Ou seja, cada um invocando o que tinha. Mas, quando vai chegando perto, cada um começa a correr. Nem o crente ganhou e nem o macumbeiro, porque ele foi orar, mas não conhecia o Deus dele. Deus, aleluia! E nessa noite eu quero trazer para você que o seu Deus, ele é vivo, o seu Deus, ele escuta, o seu Deus, ele fala.
O Pai, aleluia. Porque tem muitos no cenário, mas não conhecem. Quer ver uma verdade nos nossos dias? Eu vou citar, vamos dizer aqui a igreja, o pastor Joel prega aqui. Terça-feira, domingo, dá estudo, o pastor e os demais aqui. Aí vem um oba-oba na internet, o pastor Joel perdeu o crente. Não, o pastor Joel não falou isso. Não falou dessa forma. Aí você vai ver um pilantra. Conhece Deus? Não conhece. Mas Elias, ele tem um peito que eu não tenho. Glórias a Deus, o peito é só dele. Eu continuo assim, louvado seja Deus. E ele vai colocar o quê? Vamos lá. Vamos ver. Pega 2 carneiros. Pega 2 ofertas. E vamos fazer sacrifício. Vocês fazem conforme vocês fazem. E eu faço conforme do meu jeito. Os sacrifícios era tudo igual. Colocava-se no altar. Colocava-se no altar. E o fogo vinha e comia. O altar de Baal está levantado. Porque eles fazem sacrifício. Mas Elias, quando vai fazer o sacrifício, ele olha o altar do Senhor e está rachado. Levantar o altar de Baal. Aleluia. O altar de Baal, em meia prova, em meia falta de água, em meia, continuou levantado. Mas ninguém se importou com o altar do Senhor. Ninguém se importou com o altar do meu Deus. Ninguém se importou com o altar do verdadeiro Deus. Elias está no cenário e o texto vai dizer que ele até chega a zombar, dizendo: ora, talvez o seu Deus está dormindo. Grita mais alto, faz mais escândalo, chama a atenção dele, mas nada acontece. Agora Elias vai restaurar o altar, vai levantar, vai pegar o sacrifício e colocar sobre o altar. Aleluia. O texto vai dizer que numa época de seca, ele olha e fala: traz água. Eu não sei da onde vem a água, mas para Deus teve alguém trazendo água. Oh glória! Eu gosto de entender os mistérios. Para muitos não tinha água, para Deus havia água preparada e fizeram o altar. Tinha, aleluia, um vão e a água trouxeram por 3 vezes, lotaram o vão e Deus responde. Aleluia. Mas por que Deus responde? Essa é a questão. Entenda que eu falei que o profeta está como os demais. Não tem cereal, não tem água, não tem comida. O profeta está na adversidade como os demais. Então, qual era a noção do profeta? Era orar como os irmãos de hoje. Infelizmente, muitos irmãos de hoje só olham para si. Infelizmente é só olhar para mim. Senhor, está faltando, Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor me abençoa. Se o Senhor não me abençoar, eu não volto. A prova está doendo, mas Elias é diferente. E nós lemos aqui, porque quando ele coloca tudo no seu lugar, ele vai orar e vai dizer: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos meus antepassados, Deus de que respondia no passado, Deus de qual a minha linhagem tem permanência, o Deus da história dos hebreus, ó Deus
tua vara me consola. Que bom que esse Deus ele tem um cajado e tem uma vara. E o Deus vai dizer que ele castiga e disciplina a todos quanto ama. Ah, como é bom o castigo de Deus. Muito obrigado. Como é bom quando a vara vem e você toma um norte. Eu estava no caminho errado, o Senhor me corrigiu e eu voltei no caminho certo. Aleluia. Coisa linda. Glória a Deus. Aleluia. Elias é chamado por Acabe de perturbador. Você já imaginou um profeta como Elias, como conhecemos hoje? O rei chegar no meio, sou o perturbador de Israel. Mas por quê? Porque ele não ia com a cara de Acabe. Porém, a multidão está contra Elias também, porque Elias é profeta de Deus. Ele não está no cenário para agradar pecadores, ele está para que os pecadores se arrependam a Deus. Aleluia. Duro é quando Deus levanta os profetas e os profetas têm que entregar mensagens que o povo não quer mais ouvir. Mas profeta é profeta, e quando Deus manda, ele fala, quando Deus manda, ele aplica a mensagem, e se não estiver nada, ele continua sendo profeta. Jesus também é chamado de profeta, porque ele colocava-se, na verdade, os judaizantes da sua época, a ponto deles dizer: vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês convertem uma pessoa, traz para perto e 2 vezes mais fazem elas filhos do diabo. Mateus capítulo 23. Porque tem gente que tem uma boa palavra, mas não tem substância de salvação para mim, para a tua vida. Tem gente que chama a atenção nos holofotes de todo mundo, mas não tem alma na sua mensagem, não tem vida, não tem Bíblia, tem oba-oba, tem show pirotécnico, tem mensagens que te acalentam, mas Deus está dizendo nessa noite: eu ainda tenho disciplina, porque eu continuo amando. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Se esse Deus fosse amor, eu não estaria aqui no altar hoje. Porque de tanto amor, ele deixaria eu fazer tudo o que eu fazia. Simples assim. Chegava no final da vida, eu vou salvar você, vem. Mas ele é tão misericordioso para ser: a minha vara te consola. Então vamos lá, a primeira coisa que o profeta quer fazer é mostrar que Deus é o único Deus. Outra coisa que ele pede é para que Deus mostre que ele fez tudo na autoridade do céu. E para que ele peça isso, imagine a rejeição desse profeta. Imagina a rejeição dele, aonde vai, as portas fechadas. Aonde vai, você não serve. Aonde vai, foi você que falou da chuva, não vai. Não, mas eu falei segundo a vontade de Deus. Não serve, você castigou Israel. Mas ele é que nem Jesus, ele não muda a mensagem para agradar o povo. Ele fica sozinho, mas fica com o verdadeiro. Aleluia. Ele fica sozinho, mas fica com o Deus. verdadeiro. Aleluia. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Aí ele não está orando para comer bem. Ele não está orando para que as portas de emprego se abram. Eu sei disso, eu estou numa prova tremenda. Ele não está orando
Mostra que o Senhor é Deus, para que esse povo Deus, que aleluia. está indo de caminho abaixo, sendo condenados, indo para o inferno, possa se arrepender, que eles venham conhecer o único e suficiente Deus. Aleluia. Glória. Que lição o Senhor está nos dando essa noite. Aí ele vai dizer: responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A Bíblia vai dizer que cai fogo do céu, cai fogo do Senhor, consome o holocausto, conforme a lenha, as pedras, o pó, e ele ainda lambe toda a água do rio. 39, que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Havia uma nação ali esperando uma resposta. Um profeta contra os falsos profetas e contra o rei e contra a nação que não queria a mensagem de Israel. Era um homem sozinho. Era um homem que ninguém queria ouvir. Mas quando Deus responde, eles entendem que é Deus que está respondendo. Quando Deus pega o sacrifício, come, lambe, eles falam: opa, agora eu estou vendo alguma coisa diferente. Há um que respondeu. Este realmente é Deus. Só que o que me chama a atenção é que Deus responde para nós todo o culto. E aí? Aleluia. Pastor Joel, todo o culto Deus nos responde, nem assim nós nunca devemos querer. Por quê? Porque nós queremos o sim de Deus. E aí, para nós falarmos de oração, nós temos que entender que quando Salomão ele vai finaliza o segundo templo, ele vai fazer simplesmente uma oração. E a oração dele, de Salomão, era com a preocupação com o povo. Salomão não estava preocupado com o reinado dele, porque Deus já tinha aparecido para Salomão. Salomão, o que tu quer? Salomão fala: Senhor, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria para guiar o teu povo. Mas Salomão ele faz um templo maravilhoso. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 14, capítulo 6, versículos 14 até o 16, vai nos mostrar ele pedindo algo para Deus. E diz assim o texto: disse o Senhor Deus de Israel: não há Deus semelhante a ti, nem no céu nem na terra, que guardas a aliança e a bondade para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o coração, que cumpriste o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Sim, a tua mão cumpriu o que a tua boca declarou, como se vê nesse dia. 16. Senhor Deus de Israel, cumpre agora o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Nunca te faltará diante de mim sucessor, que se assente no trono de Israel, conquanto que teus sucessores guardem o seu caminho para andar na minha lei, como tu andaste diante de mim. O interessante aqui é, contanto que seus sucessores do rei Davi. Se agora Davi está morto, o sucessor de Salomão. Mas o que é isso? É que ele está lembrando para Deus a promessa que fez ao pai dele. Só que toda promessa tem um adendo, para que a cadeira continue dando fruto, e para que o reino não
seja quebrado, cortado, para que sempre tenha alguém ali, era necessário que os sucessores guardassem o caminho para andar na lei, como ele andaste. Aleluia. Aí você entende que no tempo do profeta Elias, pelo menos as pessoas não estavam guardando a lei do Senhor. Mas ouve só, há uma preocupação dele. E quando você vai mais na frente dessa oração, ele, como sendo rei, ele se humilha, não por ele, mas pelo povo. Ele antecede, parece que ele estava vendo. Eu li a lei de Moisés, eu vi como o povo judiou de Moisés, eu vi como Deus tirou o povo com o braço forte. Eu lembro que na lei diz a história que o povo andou em seco no Mar Vermelho, mas li que o povo se rebelou contra Deus, porque faltou comida. Ele, lembrando disso, ele vai orar no versículo número 24, 25, até o 28, ele vai dizer: se o povo for ferido diante do inimigo por ter pecado. Se o povo for ferido diante do inimigo por ter pecado. Se os céus se fecharem e não haver chuva pelo pecado, e Deus os afligir. 28. Se faltar comida, se haver peste, se haver queimaduras dos trigos, ferrugem, gafanhotos, lagarta, praga ou qualquer enfermidade, aí, se pecar. Ou seja, o pecado tem consequência. Todo pecado há uma consequência. Talvez não venha na mesma hora, mas vai vir. Talvez não venha no mesmo minuto, mas vai vir. Você planta, você colhe. E você pode olhar na natureza, nem toda árvore dá fruto na mesma hora. Tem pecado que a pessoa até esquece, mas plantou. Aí colhe. Senhor, que castigo é esse, né? Plantação. O que o profeta aqui, o que Salomão queria estar falando aqui, Senhor, tudo isso, se o Senhor fechar os céus, se o povo for ferido diante do inimigo, se haver peste, se haver ferrugem, se haver gafanhoto, se haver enfermidade, é Deus que manda para a disciplina do povo. O profeta Salomão está dizendo a ele: tudo isso é para a disciplina. Mas nós não queremos disciplina mais hoje. Nós não queremos ser disciplinados. Se nós pecamos, nós queremos chegar no culto e ouvir: receba, Deus é bom. Nós buscamos o profeta, aquele que está em mistério, e logo quer que ele venha e ore por nós. Mas o céu está fechado. A enfermidade chegou. A disciplina está sobre mim, vamos colocar eu, para não ofender ninguém. E eu estou pensando que eu preciso de um profeta. Mas o pregador pregou e falou: coloca a sua casa em ordem. Mas eu não quis a pregação, eu quero o profeta. Vai que o profeta me agrade, né? Vai que o meu coração dê 3 pulinhos, como aqueles profetas, quando o texto vai contar a história de Eliseu, junto de Acabe e de Josafá. Tinha um profeta, Micaías, separado. Não era o profeta do palácio, mas era o profeta de Deus. O Deus das Santos, Jesus. Veio Acabe querer ir para a guerra. E
Deus está já falando: ei, eu quero matar Acabe. Mas quando Deus olha, o rei não está cercado só de segurança, está cercado de profeta, pastor. E levanta vários profetas e eles perguntam: ei, eu e Josafá crente, mas nesse dia deu uma desviadinha junto comigo. Pô, vou lá ajudar meu irmão, nós somos conterrâneos, né? Cuidado. Tem hora que é Deus que não permite. Aleluia. Pai, aleluia. Tu és santo, Pai. Obrigada, Jesus. Deus, aleluia. Aleluia! Irmãos, aí presta sua atenção. Aí o profeta está sozinho. Aí vai ter oração. Cadê? Vamos lá? Não. Tem 400 Aleluia. aqui. Vai, rei, sobe e te terá vida. Não vai. Falta um. Mas não tem ninguém aqui. Tem um, mas ele nunca profetiza aquilo que é bom. Porque o profeta verdadeiro, ele não agrada a maioria, ele agrada a Deus. Deus, aleluia. Aí o que acontece? Prende o profeta, os 400 ficam ali esperando Deus agir. Não dê nada para o profeta, quando eu voltar ele é liberto. Se você voltar, Deus não falou pela minha boca. Aí nós vamos para a oração dominical: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos pecados. E aí? O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: qual o motivo da sua oração? É para você ou é para a glória dele? É para que você se apareça ou para que ele cresça? É para o seu motivo pessoal ou para que ele reine na vida do próximo? Qual o motivo da sua oração? Pai, aleluia. Se pode ficar um minuto, eu quero orar. Obrigada, Jesus, aleluia. Você tem um motivo nessa noite de chamar a atenção de Deus. Lembre-se, o evangelho hoje não é particular. É você mostrando Deus para o próximo. Ah, Senhor, não é mais eu. Por que não é mais eu, irmão? Jesus falou que eu morri. Peguei o caminho de cruz e morri. Estenda suas mãos, Senhor Deus. Pai, diante dessa Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Deus, eu sei, ó Pai, que aqui o Senhor, ó Pai, é o Senhor na vida dessa igreja, na vida do teu povo. Senhor, Pai, o Senhor que tem abençoado, o Senhor que tem mostrado o caminho e direção. Deus, toma cada vida nessa noite, Pai. Deus, que cada um, Senhor, Pai, venha entender, ó Pai, que o Senhor continua vivo, continua fiel, Senhor, que o seu propósito é maior, Senhor, do que o nosso, Senhor, Pai, propósito. Pai, que nessa noite nós venhamos entender que ainda no céu há, Senhor, Pai, o meritório, que é a sua vontade, a sua permissão, a sua permissiva. Deus, abençoa o teu povo, guarda cada um, responde cada um, Senhor, segundo a sua benevolência. O teu servo pede e clama, Pai, por cada vida, em nome de Jesus. Pastor, em fervente oração, em teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares No altar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Jesus, como é bom ouvir a tua voz, entender os sentidos da palavra, entender como o Senhor palestra para a tua igreja. Obrigado pela sua integridade do pastor Urbano,
Cobre ele com a tua graça, a sua família, Jesus, a sua estada aqui na cidade, seu retorno, Pai, a São Paulo. Guarda teu filho cada dia mais, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do assaltante, do acidente e do homem sanguinário da estrada. Que cheguemos ao nosso destino, guardado debaixo das tuas boas e potentes mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Wilson, nos dá a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas que permaneça para sempre. Aqueles que recebem. Amém. Amém. Deus abençoe.